Sejam bem-vindos, eu sou o Chafir Filho e esse é o Chá de Gestão, o espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. E nessa série de vídeos eu estou falando um pouquinho sobre as normas 9001, Sistema de Gestão da Qualidade. E hoje é sobre o requisito 7. Requisito 7, ele fala sobre o apoio que a empresa como um todo deve dar para todos os seus colaboradores e todos os seus processos. Esse requisito 7, ele também tem uma ligação com o requisito 5, que a gente já viu lá atrás, que é sobre liderança. A gente já vai ver o porquê agora. O 7.1 fala sobre recursos. Então, a empresa deve garantir os recursos financeiros, de estrutura, de sistema, de pessoas, principalmente, de ambiente, da logística, etc. Todos os recursos eles devem estar disponíveis e de acordo com cada situação e cada necessidade da empresa. Por que eu deixei pessoas ali em letra maiúscula, em letras garrafais, em caixa alta? Porque sem pessoas nenhuma empresa funciona. Então, pessoas é o principal foco desse item em relação ao apoio. Todas as pessoas da empresa, todos os colaboradores da empresa, eles devem ter esse apoio de toda a direção. As manutenções no ambiente de trabalho, insalubridade, fatores psicológicos, fatores sociais, tudo isso deve ser levado em consideração. Aí a gente volta um pouquinho ali também sobre pessoas, os materiais, as máquinas, equipamentos de EPI, né, de segurança do trabalho, softwares, conexão com a internet, tudo isso deve ter disponível e deve estar de acordo com a necessidade de cada setor e de cada área de atuação, de cada processo dentro da empresa. O compartilhamento dos conhecimentos e experiências, isso é fundamental, né? Muitas vezes as empresas promovem treinamentos para uma ou duas pessoas, né, os líderes principalmente, e essa informação fica retida apenas com quem fez esses treinamentos, com quem participou, mas o ideal é que isso seja divulgado por toda a empresa. Essas experiências, elas devem ser repassadas para todos os colaboradores envolvidos naquele setor ou naqueles processos, né? Para que os processos não dependam de uma pessoa, né? Como a gente já falou lá atrás também, os processos, eles devem ser independentes das pessoas. Ainda dentro do 7.1, em relação aos recursos, o planejamento estratégico, ele deve ter os fatores determinados nele. Esse apoio, ele deve ser também em relação ao planejamento estratégico feito lá atrás. O cronograma de manutenção dos equipamentos, das máquinas, etc., de veículos, né, calibragem e medição, algumas empresas, né, de produção, principalmente, trabalham com equipamentos específicos, né, maquinários específicos, que exigem calibragem e medição desses equipamentos, isso tanto interno quanto externo, né? Se algum processo ele for feito fora da empresa, isso também deve ser garantido, deve ter esse apoio para que isso seja feito da melhor maneira possível e que tudo esteja dentro das medições, dentro das calibragens e com suas manutenções feitas regularmente. Ações preventivas e de manutenção para garantir a qualidade dos produtos e serviços também tem a ver com o item de cima, garantir ações preventivas e não apenas corretivas. Treinamentos internos e externos, né? Como eu falei antes, às vezes fica a informação retida em apenas um grupo de pessoas ou apenas uma pessoa, mas isso deve ser repassado, né? Esses treinamentos, eles podem ser repassados através de reuniões, registros, experiências, do registro dessas experiências adquiridas através de atas de reunião, treinamentos internos com o próprio pessoal que já fez um treinamento externo, tudo isso deve ser repassado e também o ideal é que fique tudo registrado. O 7.2 fala sobre competência, e aqui devem ser determinadas as competências específicas para cada pessoa ou para cada função. Isso seria como se fosse uma descrição dos cargos, o que cada um deve ter de qualidade, de especificações profissionais, né, de experiências profissionais, qualificações de soft skills, que hoje também está muito mais em evidência, o que cada departamento, o que cada setor, o que cada cargo precisa ter para isso. Garantir a experiência apropriada. Por que eu deixei o apropriado ali também em letras maiúsculas? Porque muitas vezes uma pessoa tem uma experiência muito grande em um setor, e ela é alocada em outro para fazer uma função totalmente diferente, a qual ela não tem aquela experiência, ela não tem como comprovar aquela experiência que aquele cargo exigia, e acaba não casando as informações, por mais que ela tenha uma experiência em uma área, se para aquele cargo precisa de uma experiência em outra área, essa pessoa ela já não se encaixa, então por isso que as competências elas devem ser apropriadas para cada situação.
A empresa também ela deve determinar um plano de carreira e de desenvolvimento interno, isso junto ao setor de RH, principalmente. Como que os funcionários eles podem crescer dentro da empresa? Tem que estar claro isso, o que que eles precisam fazer para que eles consigam crescer dentro da empresa, quais são as etapas que eles têm que cumprir. E isso também ele deve ser comprovado, tudo isso deve ser comprovado, nessas competências, através de histórico escolar, através dos diplomas, dos certificados, dos cursos que foram feitos, através do próprio treinamento interno. Isso também a gente pode comprovar com atas, com fotos, com registros, enfim, tudo isso deve ser comprovado e sempre de uma maneira coerente de acordo com cada setor. Ainda dentro do 7.2 de competência, uma dica aqui, um ponto de atenção, é quando a gente vai montar o plano de cargos, a descrição dos cargos, onde a gente coloca ali formação, experiência, a dica é que a gente sempre pegue pela parte mais baixa, tá? Sempre pela base mais baixa. Quer dizer o quê? Se na sua empresa não tem ninguém que tenha um PhD, não tem ninguém que tenha um mestrado, não tem ninguém que tenha um doutorado, eu não preciso colocar, ou melhor, eu não devo colocar na descrição de um cargo para qualquer atividade que o funcionário ideal ele precise ter um mestrado ou um doutorado, por exemplo. Por quê? Porque não vai casar as informações. Na hora da auditoria, vai falar, ok, você colocou aqui no seu documento de descrição de cargos, seja lá qual for o cargo, que para desenvolver esse papel, né, para desempenhar aqui essas atividades, o colaborador ele precisa ter mestrado na área X. Só que você não tem nenhum funcionário com mestrado na área X, e nem tem essa necessidade muitas vezes. Né? Às vezes, no ímpeto ali, o pessoal do RH, ou mesmo os próprios diretores, os proprietários da empresa, querem fazer algo mais bonito, algo mais chamativo, mostrar que a empresa ela tem um critério na hora da seleção, só que na prática aquilo não funciona. Então, a gente sugere não colocar o sarrafo muito alto na hora de fazer esse documento. Se na sua empresa hoje você não tem ninguém com essas atribuições, ou melhor, não tem ninguém com essas formações, não coloque. Né? Se realmente for extremamente necessário que você tenha, aí sim você faça, coloque isso na descrição de cargos, porém você vai ter que contratar alguém com aquela descrição de cargos que você desenvolveu. Tá? Então, isso é um cuidado que a empresa tem que ter e tem que ter muita atenção. O item 7.3 é a conscientização. Aqui a empresa tem que garantir que todos entendam e se preocupem com o sistema de gestão da qualidade. A política e os objetivos da qualidade na empresa. A gente já viu também, em relação à política, objetivos da qualidade, os requisitos anteriores. E aqui a parte da conscientização. Então, a empresa ela precisa garantir que todos entendam e todos estejam engajados, conscientes do que ela não deve fazer, para garantir uma boa implantação e manutenção do sistema de qualidade dentro da empresa. Estimular que todos contribuam para a melhoria contínua, né? Todos têm que ter essa visão, assim como a gente já falou também lá no item 6 sobre riscos, né? Aquela prática de riscos, de todo mundo ficar observando e propondo novas melhorias e também ações preventivas, tá? Então, isso tem que ser estimulado dentro da empresa, isso através de treinamentos, através de reuniões, enfim, uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para que todos tenham essa consciência interna dentro da empresa. Engajar a equipe e cuidar para que todos estejam falando a mesma língua. É exatamente isso. Né? A gente precisa garantir que todos estejam na mesma página, para que não haja nenhum ruído no meio do caminho, para que não haja nenhuma acomodação no meio do caminho. Então, a conscientização ela é extremamente importante. Além da conscientização, evidentemente, a gente tem o item da comunicação, que é o 7.4. Então, garantir que a comunicação seja feita de uma maneira direta e clara, e demonstrando que houve o entendimento do receptor. Ou seja, a comunicação ela tem que estar clara e tem que ser entendida. Não adianta eu estar falando aqui se o outro lado que está me ouvindo não estiver me entendendo. A comunicação ela não foi bem feita. Então, eu preciso verificar o que aconteceu, se a maneira com que eu estou falando que não está sendo clara, se é o conteúdo que eu estou mostrando que não está sendo claro, que não está sendo muito bem feito, e por que que o outro lado não entendeu o que eu quis passar. Então, essa comunicação ela é extremamente importante. E uma maneira estratégica de comunicação, ela tem que conter o que será comunicado, com quem eu vou comunicar, como essa comunicação será feita, quando essa comunicação será feita e quem vai fazer essa comunicação. Ou seja, qual que é o setor responsável? Qual que é a maneira que eu utilizo? Vai ser por e-mail? Vai ser por reuniões? Vai ser por WhatsApp?
Como que isso vai ser feito? Quem que vai receber? Quais são as pessoas ou os responsáveis que vão receber as informações? Quais as informações que são necessárias serem passadas ou não para quais setores? Então, tudo isso tem que estar nesse planejamento de comunicações também, com todos esses requisitos. Quem comunica, para quem é a mensagem, como, né, a maneira com que isso vai ser feito, quando será comunicado e etc. Ainda dentro do 7.4 de comunicação, né, uma outra dica aí, a comunicação é composta por três fatores: o emissor da mensagem, a mensagem em si e o receptor. E se uma dessas partes estiver desalinhada, a mensagem não será compreendida. Né? Se o receptor não está apto para receber aquela mensagem, se não tem nada a ver com o setor dele, se não é coerente com o que ele está fazendo, né? Então eu preciso entender qual que é a linguagem que ele tem que ouvir. Né? A gente trabalha com diferentes tipos e níveis de pessoas, né? De diferentes níveis de entendimento. Então a gente tem que aprender também qual que é a melhor maneira de abordagem de comunicação com cada setor ou com cada pessoa, etc., para que esses três fatores eles estejam alinhados e a gente não tenha nenhum problema de comunicação. Informação documentada é o 7.5. Esse é um dos itens que mais gera preocupação e que mais gera dúvida. Porque aqui a empresa tem que assegurar que todos os documentos e registros estejam na mesma versão, a mais atualizada e no mesmo formato. Nenhum requisito da norma, de nenhuma norma, ela dita como a empresa deve fazer qualquer coisa, qualquer dos requisitos ou qualquer das ações. Porém, ela diz o que a empresa deve fazer. Então, a informação documentada, ela fala que a empresa tem que assegurar os registros dos documentos numa mesma versão. Esses registros, eles devem ser até além da norma, não só estritamente ali o que a norma pede, mas tudo que é importante para a empresa. Mesmo que tenha algo que seja muito importante para a empresa, porém não está, né, registrado ali na norma, porque a gente trabalha com vários tipos de segmentos de empresas, de tamanhos, etc., a empresa deve registrar aquilo lá. Garantir um padrão e a disponibilização dessas informações para todos os interessados, para todo mundo que precisa daquela informação. E também tem um controle de acesso e de confidencialidade. Tem algumas informações que elas são restritas à direção, que elas são restritas ao departamento de RH, que elas são restritas ao departamento financeiro, por exemplo. Essas informações, elas não podem, né, para muitas empresas, ficar circulando para todos os setores. Então, essas informações, elas precisam ter a garantia de que elas estão resguardadas, elas existem, há uma confidencialidade em relação àquele conteúdo. E para as outras informações que devem ser disponibilizadas, a mesma coisa, no mesmo formato. Então, vários tipos de registro, vários tipos de documentos, vários tipos de fluxogramas, de POP, né, procedimento operacional padrão, não importa o que, eles têm que estar registrados, eles têm que estar em uma mesma versão e com as versões atualizadas. Se a gente trabalha com o mesmo documento, porém, em um setor ele tem a versão A versão 1, por exemplo, e no outro setor ele está já na versão 3, tem um desalinhamento. Isso pode ser considerado uma não conformidade na hora da auditoria. A gente vai falar sobre não conformidade mais para frente também. Tá? Então, esse é um cuidado que deve ser tomado em relação à informação documentada. Existem várias coisas, vários itens da norma que devem ser registrados. Isso também está bem claro quando a gente lê a norma, né, ela inteira. Então, a gente tem ali todos os itens que precisam ser documentados e a maneira cada empresa vai fazer a sua, da melhor maneira que ficar coerente para a empresa. Aqui uma curiosidade em relação à informação documentada, essa é uma imagem do Código de Hammurabi, é uma pedra talhada, foi feito na época do rei da Babilônia, né? O Hammurabi era o rei da Babilônia, em 1750 a.C. Essa pedra hoje está lá no Museu de Paris, lá no Louvre. Então a gente já tem em 1750 a.C. uma informação documentada, porque o código, né, de Hammurabi, ele é um conjunto de leis, um conjunto de regras que eram feitos na época, que eram executados naquela época. Então várias dessas regras, várias dessas leis estão já registradas, documentadas nessa pedra. Hoje, sem dúvida alguma, a gente tem meios muito mais interessantes e fáceis de fazer esses registros, tá? Só como curiosidade. Olha só quanto tempo que a gente já tem informação documentada rolando por aí. Esse foi o requisito 7 da norma ISO 9001 do Sistema de Gestão da Qualidade. Lembrando que se você precisar de ajuda e quiser colocar em prática a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade na sua empresa, conte conosco na agência de gestão.
através das redes sociais, o site da Agência de Gestão. Os conteúdos do Chá de Gestão também ficam disponíveis no YouTube, no Spotify e também através das redes sociais da Agência de Gestão. Até o próximo requisito 8 da norma ISO 9001. Até lá, tchau, tchau.